Fala pessoal do outro lado, tudo bom? Aqui é o André Fogassi, do site, está com mais comparativo. Hoje o comparativo é entre o Nexus 6 e o LG G3. Ambos são smartphones top de linha, com hardware não muito diferente entre um e outro e um vale bem grande de preço. O G3 é o melhor custo-benefício do Brasil, porque ele tem um preço razoavelmente médio, não tão caro, e tem um hardware bacana. O Nexus 6 ainda não chegou por aqui e mesmo lá fora ele é bem mais caro do que o G3. E aí, vale a pena economizar um pouco no G3 ou investir bem mais e levar um Nexus 6 para casa? É isso que a gente vai descobrir agora. A primeira diferença é que você pode ver o tamanho. O G3 ele é praticamente o tamanho da parte do display do Nexus 6. Ele é bem menor do que o aparelho da Motorola e as bordas do G3 eles são ligeiramente menores. Só que você tem aqui cantos mais retos, que você pode ver. Você tem cantos mais arredondados aqui e mais retos no G3. Ambos os aparelhos oferecem uma construção bacana, só que o Nexus 6 vai muito além, porque o G3 fica no plástico, então você tem um plástico aqui. E aqui você também tem plástico, mas na borda você encontra alumínio. A LG colocou essa tipo alumínio aqui, não é alumínio, então não é a mesma ideia de robustez. O Nexus 6 acaba dando uma impressão mais de resistência do que o aparelho da LG. O Nexus 6 também é mais pesado, o LG tem apenas... Você trabalha com 149 gramas contra 184 gramas no Nexus 6, ou seja, o Nexus 6 é um aparelho bem mais pesado. Claro que ele é um aparelho maior, você tem um display de 5.95 polegadas contra 5.5 polegadas. A resolução é a mesma, 2560 por 1440 pixels, e só muda a tecnologia de tela. Você trabalha com IPS, na verdade é True HD IPS Plus contra AMOLED, que são tecnologias bem diferentes, que entregam resultados diferentes para o usuário. Abrindo o aparelho, toca duas vezes, que é um dos recursos do Nocon da LG. No Nexus você não trabalha com recurso semelhante. Aqui tem os dois aparelhos. Do lado de dentro a gente encontra ambos com o processador Qualcomm Snapdragon, só que o Nexus 6 trabalha com o processador Snapdragon 805, rodando 4 núcleos de 2.7 GHz em arquitetura Crytek 450, uma Adreno 420 e 3 GB de memória RAM. Já o G3 trabalha com um Snapdragon 801, que é uma família um pouco antes do 805, só que a diferença é pequena, com 4 núcleos, também 4 núcleos A2, só que a 2.5 GHz, já 200 MHz a menos. A arquitetura é a Crytek 400, ele vem com uma Adreno 330, que é onde muda bastante por aí, e você tem também 3 GB de memória RAM. Só que nesse modelo que tem no Brasil, ele tem apenas 2 GB de memória RAM. Isso é uma escolha nada inteligente da LG, já que ela coloca a memória interna de acordo com a memória RAM. Ou seja, você tem uma versão de 3 GB de memória RAM com 32 GB de memória interna, ou 16 GB de memória interna com 2 GB de memória RAM. E aí você tem 1 GB a menos nesse modelo, só que há um modelo com 3 GB. A grande diferença entre os dois na parte interna é que você trabalha com 32 GB no Nexus 6, só que para por aí, você tem 16 GB, o que não é muito bom para games muito pesados, porque os games ficam dentro, ou aplicativos ficam dentro da memória interna e não na memória externa. Só que na memória externa você pode deixar todas as fotos, todas as suas músicas em até 128 GB num cartão micro SD. A bateria dos dois aparelhos ela é bastante semelhante em capacidade, só que apenas do G3 é removível. Você trabalha com 3.000 mAh no G3 contra 3.220 mAh no aparelho da Motorola, que é o Nexus 5. Você consegue até 24 horas de conversa no telefone no Nexus 6 contra 21 horas no aparelho da LG. Só que a LG consegue trabalhar com até 553 horas em standby contra 330 do Nexus 6. No dia a dia o Nexus acaba salvando um pouco mais de energia, por mais que tenha uma tela maior, a tela AMOLED, a AMOLED gasta menos energia do que telas IPS LCD. Para mostrar a diferença de desempenho entre os dois aparelhos, eu vou abrir exatamente o mesmo aplicativo, criado pelas mesmas empresas, nas mesmas versões, todos com a versão mais recente disponível para os dois lados. Vou garantir que está tudo no máximo aqui, ok. E começar pelo Facebook em 3, 2, 1. O Nexus 6 foi mais rápido, abriu primeiro. Twitter em 3, 2, 1.
Nexus 6 também novamente primeiro. O engraçado é que o G3 carrega primeiro, mas o conteúdo termina primeiro no Nexus 6. Instagram em 3, 2, 1. Agora o G3 saiu na frente e abriu primeiro. Fechar todos os aplicativos. Então tem aqui... E fechar todos os aplicativos por aqui. E abrir o Antutu, que é um aplicativo de benchmark. Claro que o que vale realmente para a diferença de desempenho dos dois aparelhos é o dia a dia. Ou seja, os aplicativos que eu abri, Facebook, Twitter, Instagram, que são os aplicativos que teoricamente você vai mais utilizar no cotidiano. E testar em números. Em comunicações, você trabalha com Wi-Fi 802.11 ABGNAC dos dois lados, com Dual Band, com Wi-Fi Direct e DLNA e também Hotspot. Ambos trabalham exatamente da mesma forma. O Nexus 6 trabalha com Bluetooth 4.1 contra 4.0 do G3. Ambos trabalham com AD2P e LE, só que apenas o G3 trabalha com aptX. aptX é um certificado de maior qualidade de reprodução de áudio do que o AD2P. Você tem também GPS com AGPS e GLONASS, NFC, ambos os aparelhos trabalham com NFC, apenas o G3 trabalha com rádio FM, você não tem antena para rádio FM no Nexus 6, e ambos trabalham com acelerômetro e giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital, só que apenas o Nexus 6 trabalha com barômetro, significa que ele consegue notar a pressão atmosférica e isso faz com que ele consiga saber com mais precisão a altitude que ele está e não necessariamente necessitando de um GPS para poder avisar a altitude que está trabalhando agora. Ambos trabalham com 3G quadriband, ou seja, funciona em qualquer operadora brasileira, e o 4G está disponível nos dois aparelhos em banda 7, que é a banda que é utilizada no Brasil, também com uma série de outras bandas, outras redes. Só que o Nexus 6 trabalha com um maior número de bandas do que o G3, ou seja, você tem a cobertura de 4G em vários países é maior no Nexus 6 do que no G3. Nexus 6 terminou primeiro e conseguiu 51.020 pontos, o que está nesse gráfico acima do Galaxy Note 4, por exemplo. Agora o G3 está vindo logo atrás e conseguiu com 42.084 pontos, com uma posição muito inferior ao que você encontrou no Nexus 6. Mesmo que a diferença de abertura de aplicativos, como você viu, foi bem pequena, bem sutil. Até o Instagram abriu primeiro no G3 do que no Nexus 6. Ambos trabalham com uma versão bastante recente do Android. Tem aqui ajustes, configurar, sobre o telefone. Né, mané? Não. Informação de software. Então você teve aqui a versão 5.1 do Android rodando no Nexus 6 contra a versão 5.0 no G3. Isso significa que você tem a versão Lollipop dos dois lados, como você pode ver aqui, só que do Nexus 6 é mais recente do que você encontra no G3. Isso é tradicional da linha Nexus, que é uma das vantagens da linha Nexus, que ela é atualizada com muito mais velocidade do que as outras fabricantes. A LG não é a empresa que mais atualiza de uma forma mais rápida os dispositivos, então se você quer um aparelho mais atualizado, o Nexus 6 é a grande sacada. A diferença de tela é bastante grande, você tem, como eu falei, uma tela IPS do lado do G3 contra uma tela AMOLED do Nexus 6, então eu tenho aqui exatamente a mesma foto. Opa! Álbuns. Aqui. Exatamente a mesma figura. Abri aqui o brilho no máximo para os dois dispositivos. Então, brilho no máximo, desligo o automático. E aqui eu tenho exatamente a mesma figura sendo exibida dos dois lados. E você tem a diferença de reprodução de cores, já é visível logo aqui antes de mostrar ângulo de visão ou algo do tipo. Você vê que o AMOLED trabalha com cores, com contraste maior de cores do que IPS, só que IPS trabalha com uma reprodução um pouco melhor na qualidade da cor. Você tem aqui um ângulo de visão muito grande no Nexus 6, o que é tradicional de telas AMOLED. Então tem aqui o mesmo para cá e o mesmo para o outro lado. E telas IPS também trabalham com um ângulo de visão muito grande, só que ele é um pouco menor do que o AMOLED. Então tem aqui exatamente as duas figuras.
Eu vou girar os dois ao mesmo tempo, você vê que o AMOLED ainda está visível e o IPS já se foi. Você vê que continua e a situação continua piorando. O mesmo vale para cá, você pode ver que você enxerga melhor o AMOLED do que o IPS. Isso garante que telas AMOLED têm um ângulo de visão maior, só que o contraste acaba sendo meio que super explorado e isso nem sempre é bom para o usuário. Então voltando aqui o brilho pro médio, aqui, brilho pro médio, volta. Para continuar testando o desempenho dos dois aparelhos, eu vou fechar novamente todos os aplicativos, na verdade tem só dois, e abrir o Asphalt 8, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje pro Android, para ver quem roda melhor e quem roda primeiro. Lembrando, ambos os aparelhos trabalham com o Snapdragon 801 no G3, 805 no Nexus 6, ambos quad-core 2.7 GHz, 2.6 GHz, 2 GB de memória RAM, 3 GB de memória RAM e Adreno 330 contra Adreno 420. Então, tenta tocar sempre ao mesmo tempo ou o mais próximo possível disso, pular propaganda. Então, teoricamente ao mesmo tempo. E por fim, ambos com tela 2K, tela com uma resolução 2 vezes maior do que o Full HD, que é 2560 por 1440 pixels. E agora ver quem vai sair na frente, quem vai abrir primeiro. G3 foi na frente, mesmo com hardware inferior e uma interface que não é tão limpa como o Android puro do Nexus 6. Ambos aparelhos rodando muito bem o jogo. O que muda, na verdade, acaba sendo a tecnologia da tela. Você tem tecnologia IPS, que é uma tecnologia com um contraste menor, e o AMOLED com um contraste maior. E aqui você tem uma diferença bastante grande, que é o alto-falante. Ele é estéreo e logo mais eu falo sobre isso, como isso muda o teu dia a dia. Além disso, a tela é maior aqui, então você tem mais jogo do que aqui. Só que ambos acabam rodando exatamente da mesma forma, sem nenhum travamento. Então tem aqui, voltando agora sim, falar sobre o alto-falante. Ambos os aparelhos trabalham com versões diferentes do player de música. Você tem um player específico aqui, um player específico da LG no G3. O alto-falante é aqui atrás. E o alto-falante aqui na frente. Uma grande vantagem do alto-falante aqui na frente é que ele é estéreo, algo que não acontece no G3, e o áudio vem pra frente e não pra trás. Além disso, ele tem um grave melhor e acaba envolvendo melhor o usuário, principalmente quando tá jogando. Então tem aqui um game. Você não tampa o jogo, a não ser que você faça isso, só que aí você perde os toques da tela e não é assim que tem que acontecer. Então você está aqui jogando, o áudio é estéreo, você consegue sentir que ele é estéreo, algo que não acontece no G3. O G3, como tem um alto-falante aqui para trás, você pode acabar tampando ele sem querer. Ó, tampei agora, destampei. Então você pode ver que às vezes sem querer você vai acabar tampando. Ele não é um problema tão grande como alguns aparelhos da linha Galaxy, que conseguem tampar com mais facilidade o alto-falante. Só que comparando com o Nexus 6, que é o comparativo do dia aqui, o G3 acaba ficando para trás e entrega uma experiência não tão bacana para música como você consegue dentro do Nexus 6. Para áudio, ambos os aparelhos trabalham com MP3, WAV e AC+. Só que apenas o G3 vai para FLAC e também WMA. Em vídeo você consegue MP4 e H264 nos aparelhos, só que apenas o G3 trabalha com WMV, DVX e Xvid. Então eu vou mostrar aqui, esse aqui é um vídeo em Full HD sendo exibido sem nenhum problema, sem nenhum engasgo nos dois dispositivos. Isso significa que você consegue rodar vídeos em Full HD nos formatos que eu falei. Se você quer realmente um smartphone que faça
que roda em vários formatos direto da caixa, sem a necessidade de um aplicativo terceiro, o G3 é o aparelho de sua escolha, porque ele tem até DVX Xvideo, algo que o Nexus 6 não faz nativamente. Aqui você consegue novamente notar a diferença de cor. O verde da folha está mais verde, aqui está um pouquinho mais botado, só que lembrando que isso é por conta do contraste maior de cores que você tem dentro do AMOLED, algo que não acontece dentro do IPS. Na parte das fotos, como você está vendo aí, fotos tiradas com os dois aparelhos tem 13 megapixels, exatamente a mesma resolução, só que no Nexus 6 a qualidade cai um pouco e o G3 consegue lidar melhor com uma diferença grande entre cores, algo meio que um HDR, ele trabalha melhor um balanço de cores e balanço de contraste e nitidez. Além disso, ele tem um laser na parte traseira que garante que ele consegue focar muito mais rápido do que o Nexus 6. Você não precisa ficar tocando muito para focar, o foco automático consegue bem rápido e trabalha muito bem na hora de manter o objeto focado. Já em fotos noturnas, o G3 acabou estourando um pouquinho, ele não balanceou direito o nível de brilho, só que no geral a foto ficou melhor do que o Nexus 6, com mais brilho e menor ruído, mesmo com a mesma resolução, ele acabou saindo na frente. Bom pessoal, isso aqui foi o comparativo entre o G3 e o Nexus 6. O G3 é um aparelho bem mais barato e, óbvio, o nosso campeão é o G3, porque o desempenho não fica muito distante do Nexus 6. Ele tem alguns recursos extras, como sliders aqui para ligar ou desligar o brilho automático e tudo mais. Isso o Nexus 6 não faz, além de vários atalhos aqui na parte de cima, com a possibilidade até de jogar duas janelas ao mesmo tempo. Você pode rodar dois aplicativos ao mesmo tempo, algo que o G3 não faz. Então eu tenho, por exemplo, mensagens, eu posso dar mensagens enquanto eu vejo uma foto, ambos os aplicativos rodando sem nenhum problema. Até um vídeo, você pode ver que o vídeo está rodando enquanto você vai lá e responde a mensagem. Isso o Nexus 6 não oferece, apenas o G3 consegue trabalhar com isso. Por outro lado, a interface customizada da LG faz com que ela demore mais para atualizar, ou seja, você está na versão 5.0, que já foi um update, o G3 foi lançado com a versão 4.4.2 do KitKat e recebeu update. O Nexus 6 já foi lançado na versão 5.0 e recebeu 5.1 recentemente. Na linha Nexus sempre recebe primeiro do que o G3. O Nexus 6 tem o dobro de memória interna, só que não permite a expansão para memória externa, que acaba deixando o G3 ainda melhor e mais bem posicionado. Por fim, a câmera no G3 é superior, bem superior ao que você encontra no Nexus 6, mesmo com a mesma resolução. O nosso campeão aqui, que de fato é o G3. O G3, principalmente por seu custo, ele custa bem mais barato do que o Nexus 6. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.